Olá! Neste vídeo falaremos sobre o teste AB. Seja o seguinte cenário, a gente tem para a Escola de Administração da UFBA um site que foi alterado. A gente tem o site antigo aqui em cima e um novo site que foi colocado no ar. A gente gostaria de saber qual site tem maior número de acessos, maior número de conversão, de tempo que as pessoas ficaram no site. A gente quer comparar qual que é melhor em alguma métrica. Como que a gente poderia fazer isso de maneira objetiva? A ferramenta conhecida como teste AB é um método para comparar duas versões de um produto e conseguir determinar qual dessas duas versões tem o melhor desempenho em alguma métrica. O teste AB é basicamente um experimento que a gente vai mostrar, a gente vai ter duas versões de um produto e os usuários vão ser aleatoriamente, vão receber uma das duas versões. E depois com a análise estatística a gente vai determinar qual das duas versões teve o melhor desempenho para alguma métrica específica. Um exemplo de teste AB utilizado em sites foi na campanha de Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos em 2008, onde o site para conseguir as doações para a campanha poderia ter vários elementos, poderiam mudar a foto que era utilizada, o botão poderia ser junte-se agora, descubra mais, entre agora, assine. Então podiam ter várias combinações. E para decidir qual a melhor foto, qual a melhor botão de acesso, foram feitos vários testes AB. Aí essa foi a versão final do site da campanha. Essa versão ela conseguiu um aumento de 40,6% das inscrições. Isso gerou um aumento nas doações em 60 milhões de dólares. Então, utilizando técnicas simples de estatística, o impacto na arrecadação da campanha foi de 60 milhões de dólares em doações. Então vamos pensar como exemplo um site de treinamentos que é mudar o layout do site. E tem um funil de consumidores que segue o seguinte padrão. A gente tem os visitantes, dos visitantes um número se inscreve nos cursos oferecidos e por fim a pessoa completa o curso. Então esse site ele quer saber a métrica qual uma versão melhor, se essa versão melhor aumenta o número de inscritos nos cursos. Então o teste AB vai consistir em criar duas versões para o site, uma sem alteração, então a versão atual, e a versão com as alterações. E conforme os visitantes do site forem aparecendo, cada um que vai chegando vai ser direcionado aleatoriamente para um desses sites, ou para o site sem alterações, ou para o site com alterações. E cada site a gente vai calcular qual que vai ser a conversão, a proporção de pessoas que entram no site e se inscrevem nos cursos ofertados, tanto para a versão A do site, quanto para a versão B. Cada visitante que chega nesse site, a conversão, se ele vai entrar num curso e se matricular ou não, vai seguir uma distribuição de Bernoulli. Então a distribuição de Bernoulli é a mesma que rege um lançamento de uma moeda. Então, cara ou coroa, a gente tem duas alternativas e uma probabilidade para cada uma das alternativas. A gente vai ter, no caso dos sites, duas alternativas, se inscrever ou não no curso.
dada por uma probabilidade de inscrição no curso. E como é distribuição de Bernoulli, a variância para essa distribuição, a gente tem o valor esperado é P, e a variância dessa distribuição vai ser P vezes 1 menos P. E quando a gente consolidar todos os que entraram no site, calcular uma média, que vai ser a proporção estimada das pessoas que entram e se cadastram no site, pelo teorema do limite central, essa proporção vai ter uma distribuição normal, com a média P, que é a proporção de pessoas que se matriculou no site, e uma variância dada pela variância, pelo desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, dividido por raiz de n. Isso vem do teorema do limite central. E a diferença entre as duas versões do site, que é aquilo que a gente quer saber, se um site novo é melhor que o site antigo, a gente vai calcular da seguinte maneira. A gente vai ter que a diferença vai ser a proporção do site A menos a proporção do site B, e a variância dessa diferença vai ser a variância de um menos o outro, e pelas propriedades matemáticas da variância, vai ser equivalente à soma das variâncias. E com isso, esse desvio, essa diferença total, a gente vai ter que ela é distribuída com uma distribuição normal, com a média sendo a diferença, e a variância, o desvio padrão, seguindo a raiz quadrada dessas duas componentes. E o teste AB, a gente vai ter que a hipótese nula dele é que não existe diferença entre os dois produtos, no caso os dois sites, e a hipótese alternativa é que existe diferença. Então a gente vai rejeitar a hipótese nula, no caso de não existir diferença, então no caso seria existe uma diferença, se a diferença que a gente encontrar for em módulo maior que um número, o score da distribuição normal, dependendo do nível de confiança que a gente tem, e o desvio padrão pelo teorema do limite central. Qual que é a ideia aqui? A gente tem que a diferença, ela em média, pela hipótese nula, ela é zero. Então a proporção de A menos a proporção de B vai dar zero. E o desvio padrão dessa média vai seguir esse valor. Então a gente vai ter que por exemplo, em 95% das vezes, ele vai estar 1,96 acima e abaixo desse valor. Então, se a diferença for maior que esse valor aqui, quer dizer que ele está nessa região fora do que a gente estabeleceu como confiança. Então, a probabilidade disso ocorrer é menor que a que a gente tinha estabelecido que poderia ocorrer. Então, no caso, supondo que a gente tenha, para a versão A, foram direcionadas 997 pessoas e dessas, 23 foram convertidas, ou seja, teve inscrição compraram o curso, se inscreveram no curso. E para a versão B do site, foram 1.003 pessoas e 34 conversões. Aí para um nível de confiança de 95%, existe diferença entre os sites? Ou seja, a versão B foi melhor que a versão A, que é a versão atual? Então a gente calcula a diferença entre os dois, observada. Então para o site B, para o site A, então a gente tem 0,03
ou seja, 3,38% no site B de conversão, e o site A 2,36% de conversão. Uma diferença de 0,0108, que é aproximadamente 1% diferença de conversão. Agora a questão é, essa diferença a gente pode dizer que é com 95% de confiança, é estatisticamente significativa? Então a gente vai calcular o desvio padrão dessa diferença e ver se essa diferença encontrada justificaria a gente afirmar que realmente a diferença não é zero. Então a gente vai ter para 95% fator 1,96 vezes a probabilidade, a proporção de A vezes 1 menos a proporção de A dividida por N de A, que foram 997 pessoas, mais a conversão de B vezes 1 menos a conversão de B, dividido por N de B, que foram 1.003 pessoas. Fazendo os cálculos, a gente vê que o limite para a gente continuar acreditando na hipótese zero, na hipótese nula, que não há diferença, é 457. Ou seja, a diferença não é maior que esse valor. Então a gente não pode afirmar que o site B foi melhor. Então, pelo acaso, a gente poderia ter essa proporção maior, mesmo que os dois sites tivessem a mesma taxa de conversão. Então esse valor, essa diferença encontrada, não justificaria a gente dizer que existe uma diferença entre os dois sites.